Trabalho no Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, em Minas Gerais, há quase 10 anos. O lugar é antigo, de paredes grossas e janelas gradeadas, e fica no meio do nada, cercado por mato e montanhas. É o tipo de lugar que a gente só vê em filme de terror, mas com o tempo a gente se acostuma. A vida noturna aqui é calma, geralmente. A maioria dos pacientes está sedada, e o silêncio só é interrompido pelos gritos ocasionais de alguém em surto, nada que a equipe não saiba lidar. Durante anos, várias lendas rodearam o Santa Teresa, sobre aparições, vultos e barulhos inexplicáveis que se manifestavam à noite, fonte da energia pesada do lugar. Sinceramente, nunca dei ouvidos. A única certeza que tenho depois de trabalhar tantos anos aqui é que devemos ter medo é do mundo real. Aquela noite, comecei o turno às 22 horas, como de costume. A troca de turno foi tranquila. O pessoal do dia parecia cansado, mas nada fora do normal. A rotina segue sempre a mesma: vigiar os corredores, verificar as celas, os quartos e garantir que tudo esteja em ordem. Mas naquela noite, algo estava diferente. O ar parecia pesado e havia um silêncio estranho, como se o hospital todo estivesse segurando o fôlego. Logo no início do meu turno, fui informado sobre um novo paciente que havia chegado naquela tarde. Ninguém me deu muitos detalhes, só disseram que era perigoso e que deveríamos ter cuidado redobrado com ele. O nome dele era Marcos, mas já tinha ganhado o apelido de o Louco do Machado. Pelo que falaram, ele tinha matado a família inteira com um machado. Dizia que ouvia vozes que mandavam ele fazer isso. Foi transferido para o nosso hospital depois de passar por vários outros lugares que não conseguiram controlá-lo. Ele estava na ala de segurança máxima, isolado dos outros pacientes. Decidi começar a ronda por lá, só para garantir que estava tudo tranquilo. Quando cheguei, o corredor estava escuro, como de costume, mas algo não parecia certo. A porta da cela dele estava entreaberta. Senti o estômago revirar. Aquilo não era normal. A porta deveria estar trancada, com 2 cadeados reforçados. Engoli em seco e me aproximei devagar, tentando não fazer barulho. Quando olhei para dentro, meu coração quase parou. A cela estava vazia. As correntes que prendiam o homem estavam arrebentadas, jogadas no chão, como se fossem de papel. Senti um calafrio subir pela espinha. Respirei fundo, tentando manter a calma, e apertei o rádio preso ao meu cinto. Aqui é o Ricardo, na ala de segurança máxima. Temos um problema. O paciente Marcos está fora da cela. Repito, o paciente Marcos fugiu. O rádio chiou, mas não houve resposta. Tentei novamente, mas nada. Nenhuma resposta. A sensação de que algo muito errado estava acontecendo só aumentava. Voltei para o corredor, tentando pensar no que fazer. A prioridade era encontrar o cara antes que ele machucasse alguém, mas a essa altura ele podia estar em qualquer lugar do hospital. Decidi avisar os outros seguranças pessoalmente, já que o rádio não estava funcionando. Conforme eu andava pelos corredores, comecei a notar mais coisas estranhas. Portas de outras celas também estavam abertas, mas o silêncio ainda era opressor. Não havia gritos, nem passos, nem nada. Apenas aquele silêncio, como se o hospital inteiro estivesse esperando. Cheguei à sala de controle, onde normalmente ficam os monitores das câmeras de segurança e 2 guardas. Quando abri a porta, senti o cheiro antes de ver o que tinha acontecido. O ar estava impregnado com o cheiro de sangue, e meus olhos se arregalaram ao ver a cena diante de mim. Os 2 guardas estavam mortos. Um deles estava com a garganta cortada de orelha a orelha, o sangue ainda pingando no chão. O outro estava caído sobre os monitores, com marcas profundas de cortes no peito. O que mais me chocou foi o olhar vazio deles, como se a vida tivesse sido arrancada de repente, sem tempo para reagir. O pânico começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que não podia me deixar levar. Precisava sair dali, encontrar os outros funcionários e alertar todo mundo. O louco do machado estava solto, e pelo que eu tinha visto, não ia parar tão cedo. Peguei o rádio de um dos guardas e tentei chamar alguém, mas o resultado foi o mesmo: silêncio e estática. Então, uma ideia me veio à cabeça. Precisava encontrar o resto da equipe. Sabia que a enfermeira Juliana e o Dr. Antônio deveriam estar fazendo a ronda na ala dos pacientes crônicos, no andar de cima. Corri pelas escadas, sentindo cada passo ecoar no vazio do hospital. O medo crescia dentro de mim, mas o instinto de sobrevivência falava mais alto. Quando cheguei ao andar de cima, os corredores estavam escuros, iluminados apenas pelas luzes de emergência. O cheiro de sangue estava ficando mais forte, e o silêncio parecia mais pesado a cada segundo.
Encontrei a enfermeira Juliana caída no chão, em frente a uma das portas dos quartos. Havia sangue por todo lado, uma poça escura e viscosa que escorria pelo chão. Seu rosto estava desfigurado, como se tivesse sido esmagado por algo pesado. Era difícil acreditar que alguém pudesse ter feito aquilo. Uma mistura de tristeza e pavor tomou conta de mim, mas não havia tempo para lamentar. Precisava seguir em frente. O corredor parecia interminável, e cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um pesadelo. Ao virar uma esquina, vi o Dr. Antônio. Ele estava parado no meio do corredor, de costas para mim. Estranhamente imóvel. Chamei o nome dele, mas ele não respondeu. Dei mais alguns passos, e foi quando percebi que algo estava terrivelmente errado. O corpo dele estava suspenso, preso na parede por vários pedaços de metal que atravessavam suas costas e pernas. Marcos tinha usado as barras de ferro das camas dos pacientes para prender o médico na parede, como se fosse um grotesco crucifixo. A visão me deixou enjoado, e eu quase caí de joelhos. Mas a adrenalina me mantinha em movimento. Sabia que precisava sair dali, precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Mas antes que eu pudesse me mover, ouvi um som. Passos pesados, arrastados, ecoando pelo corredor. Virei devagar, sentindo o coração bater acelerado. Lá estava ele, Marcos, o louco do machado. Ele carregava uma lâmina ensanguentada. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Não havia humanidade ali, apenas loucura e prazer na violência. Você também ouve, não é? Ele falou, a voz rouca e baixa. As vozes, elas me dizem o que fazer. Elas querem mais sangue, querem ver todos nós mortos. Eu tentei falar, tentei racionalizar, mas a garganta estava seca. Ele deu um passo à frente e eu dei um passo para trás, tentando manter a distância. Mas o corredor era estreito e eu sabia que não teria como fugir. Não de frente para ele. Então, sem aviso, ele avançou. Eu não tive tempo de pensar. Joguei-me para o lado, ouvindo o machado passar rente à minha cabeça. O choque do metal contra o chão ressoou no corredor e corri na direção oposta, tentando ganhar distância. O hospital virou um labirinto de pesadelos. Eu podia ouvir os gritos e lamentos dos outros pacientes, ainda trancados em suas celas, sem saber o que estava acontecendo. Mas o que me assombrava mais eram os passos de Marcos, firmes, constantes, seguindo cada movimento meu. Encontrei a saída de emergência, mas a porta estava trancada. Bati nela com toda a força, mas era inútil. Marcos estava chegando mais perto. Eu sentia o cheiro do sangue, ouvia os sussurros dele, as vozes que comandavam sua loucura. Quando ele apareceu no fim do corredor, tudo ficou em câmera lenta. Ele levantou o machado, o sorriso torcido no rosto. Eu sabia que não tinha mais tempo. O desespero tomou conta de mim e eu me preparei para o pior. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma voz suave, quase maternal, ecoou pelos corredores. Era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Era como se o próprio hospital estivesse falando. Basta, Marcos. Já chega. Marcos parou, o machado suspenso no ar. Seus olhos se arregalaram e ele começou a tremer. A lâmina caiu de suas mãos com um baque surdo e ele se ajoelhou no chão, as mãos cobrindo os ouvidos. Aquele homem que parecia invencível agora estava quebrado, chorando como uma criança assustada. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas não perdi tempo. Passei por ele, sem olhar para trás, e corri até a porta principal. Dessa vez, ela estava destrancada. Saí do hospital sem hesitar, correndo até onde minhas pernas aguentavam. O ar da noite era gelado, mas era melhor do que o peso sufocante que eu sentia dentro do hospital. Não sei como consegui, mas alcancei o carro da segurança e saí de lá o mais rápido possível. Não olhei para trás, não quis ver se alguém me seguia. Quando finalmente parei, o céu começava a clarear no horizonte. Estacionei o carro numa estrada deserta, com as mãos tremendo e o coração disparado. Fiquei lá por um tempo, tentando processar o que tinha acontecido. O que quer que tivesse salvado minha vida, fosse uma intervenção divina, a loucura do próprio Marcos ou algo mais sinistro, eu não conseguia entender. Mas uma coisa eu sabia, nunca mais voltaria para aquele lugar. Naquela manhã, entrei em contato com a polícia e contei tudo o que vi. O hospital foi fechado para investigação e Marcos foi recapturado pouco tempo depois. Disseram que ele estava em um estado catatônico, murmurando palavras sem sentido, como se estivesse perdido em sua própria mente. As autoridades nunca divulgaram detalhes sobre o que encontraram no Santa Teresa, mas ouvi boatos de que os corpos foram retirados em segredo e que muitos arquivos sobre o hospital desapareceram.
Eu deixei Minas Gerais logo depois. Tentei seguir em frente, esquecer o que aconteceu, mas as imagens daquela noite me assombram até hoje. Às vezes, quando estou sozinho e o silêncio é absoluto, ainda ouço aqueles passos, o som do machado arrastando pelo chão e a voz suave que me salvou. Mas o que me dá mais calafrios é pensar que, de alguma forma, o hospital ainda vive, esperando por sua próxima vítima. Aquele lugar, com suas paredes frias e escuras, guarda segredos que ninguém jamais deveria desvendar. E eu, por mais que tente, sei que nunca conseguirei escapar da sombra do que vi naquela noite.